Oi, gente, tudo bem? Hoje nossa aula matemática, ética e ciências. Então, na nossa primeira aula agora, matemática, hoje é dia 30/4/2020, tá bom? Olha no seu roteiro, para você não se confundir. Então, na nossa aula de matemática, hoje vocês vão aprender multiplicação por 2 algarismos ou 3 algarismos, correto? Então, eu quero reforçar com vocês aqui sobre o quadro de valor de lugar. Porque na prova, na atividade que foi feita, vocês confundiram muito sobre isso aqui. Então, lembra, quando eu falo um número, 12, eu vou colocar o 2 na unidade e o 1 na dezena. Eu tenho unidade, dezena e centena simples, certo? Então, isso aqui é a classe, primeira classe. Aqui eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que é da segunda classe. Correto? E esse unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, se chamam ordem. É onde só cabe um número. Não posso pôr 2 números aqui dentro. Correto? De nenhum deles. Então, isso você tem que deixar memorizado na sua cabeça. Se eu falar o número 1000, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na unidade de milhar e acrescentar o 0. Igual que eu coloquei 103. Correto? Se eu falei 103, eu tenho um algarismo, que é o 1, que está na centena, e o 3, que está na dezena, e aqui na dezena eu não coloquei nenhum número, porque eu não falei nenhum, não li nenhum número. Então você tem que ter essa segurança aqui, ó. Se não tem nenhum número, você tem que colocar o 0, correto? Então, pois bem, na continha de multiplicação por 2, se você sabe por 1, você sabe por 2, você sabe por 3, e assim vai. Mas o que você tem que prestar atenção? Número abaixo de número. Sempre. Sempre número abaixo de número. Aqui eu risquei para você saber que eu já tinha resolvido ele. Vê aqui, que eu também risquei aqui. Ó. Correto? Porque você precisa apagar ou então riscar para você continuar fazendo com outro número. Então vamos nessa aqui, ó. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. Coloco 8, sobe 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Correto. Resolvi o número 2. Sempre começo pela unidade, gente. Agora eu vou pela dezena aqui, ó. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Aí eu tenho que somar essas duas partes aqui. Depois da soma dessas duas partes é que eu vou ter o resultado. Corretamente? Então, 8, que não tem nada aqui, que eu coloquei o mais aqui. Por que eu coloquei o mais? Para você saber que você não pode colocar nenhum número aqui embaixo. Certo? Você resolveu a unidade está aqui. Você vai mexer com 1, você já está trabalhando na dezena, então você tem que vir colocar na dezena. Correto? Quando você for trabalhar na centena, você vai vir colocar na centena. Então tem que ficar atento a essas regrinhas. Combinado? Então 8, 9 mais 7, 16 vão 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 8, 12 vão 1. 1 mais 1, 2. Então, esse aqui é esse valor. Correto? E aqui é a multiplicação por 3. Você tem que estar atento, que aqui não posso colocar outro número. Aqui eu não posso e aqui também não. Você está trabalhando unidade? Unidade. Trabalhou dezena? Na dezena você vai colocar. Você está trabalhando centena? Então, você vai ter que vir na centena. Correto? Ficam atentos a isso aí. Combinado? Agora, no seu livro, na página 90 e 91, tem um textinho para você poder ler.
E aí você lê, que vai aperfeiçoar melhor o seu conhecimento nisso aqui. Eu coloquei um vídeo também. E, gente, tabuada. Tabuada é seu melhor amigo. Certo? Então, treine a tabuada, aproveite esses dias, né? Não só nesse momento que a gente faz as atividades, mas que você tira um tempo para você estudar a tabuada. Combinado? Tem jogos, tem um monte de coisa na internet que você pode brincar aprendendo a tabuada. Correto? Na página 93 e 94, 95 e 95, 93, 94 e 95, vocês vão resolver essas questões. Então, o que eu preciso que você faça? Você observa, vê o vídeo várias vezes, vê o vídeo que eu publiquei também para vocês estarem aperfeiçoando. E do mesmo jeito que você sabe resolver por um número, você vai dar conta de resolver por 2 e você vai dar conta de multiplicar por 3. Só que você tem que estar atento e tabuada. Se faltou tabuada, se você esqueceu de somar o número que você subiu lá, é só um que sobe? Não. Você pode ter uma multiplicação que vai dar 27. Aí você põe o 7 e sobe o 2, né? De acordo com o que for solicitado. Combinado assim? Prática, gente. Prática te leva à perfeição. Não adianta fazer com pressa essa atividade. Faça as outras primeiro, entendeu? Para você depois vir fazer a de matemática. Um abraço. Vamos lá para mais uma etapa, correto? Agora nós vamos para ciências. Em ciência o conteúdo é calendário em diferentes culturas. Eu coloquei também um vídeo para vocês poderem assistir, se possível, veja o vídeo antes, só para aumentar o seu conhecimento, tá bom? Aqui mostra para você o que é o calendário, vários modelos de calendário que já existiram e qual é o tipo de calendário que nós seguimos, que o Brasil segue, qual é dos calendários. Então você vai aprender sobre cada um deles, você vai ler, você vai ter que pesquisar nele para você responder as questões, que é um pouquinho mais complicado. Então você vai ter que fazer uma leitura, dar uma olhada nas questões e faça outra leitura, para ficar mais fácil para você responder, tá bom? E aqui está explicando cada tipo de calendário. O que significa ano bissexto, quem que recorda? Calendário gregoriano. Então é só para vocês poderem estar aperfeiçoando o conhecimento de vocês e conhecendo outro tipo de calendário, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós temos aula de matemática, ética e... deixa eu só verificar aqui. Matemática, ética e ciência. 30/4/2020. Pois bem, na nossa aula de matemática hoje, eu improvisei aqui um quadro para que vocês possam observar que nós vamos trabalhar multiplicação por 2 ou 3 algarismos. Quando eu falo 2 ou 3 algarismos, eu estou falando aqui, nessa parte. Multiplicando no multiplicador. 3 algarismos. Multiplicando no multiplicador. Certo? Então, o que eu faço aqui? Aí eu coloquei para vocês aqui, para reforçar, o quadro de valor de lugar, que eu vi na atividade que muitos tiveram dificuldade do quadro de valor, gente. Vocês têm que memorizar isso aqui, ó, na mente de vocês. Lembra que cada número eu coloco dentro de um quadradinho desse aqui, para eu poder responder. Unidade, ele tem um valor, na dezena ele tem outro, na centena ele tem outro valor, unidade de milhar, outro valor, dezena de milhar, outro valor e centena de milhar também outro valor. Então você não pode deixar de ter esse quadro na sua cabeça. Isso aí tem que ficar aí pro resto da vida. Quando fala o número 12, você tem que saber que o 2 vai ficar na unidade e que o 1 vai ficar na dezena,
certo? Se eu falo 103, certo? 103. Eu tô falando de 100. Tô falando de 100, então eu tô falando de 100. Quando eu falei alguma coisa aqui na dezena, não falei, então ele é 0. E a unidade, 3. Não falei 30, falei 3, não foi? Então, unidade, dezena, centena. Você lembra que ela vai aumentando os valores. E de cada unidade, dezena e centena, você coloca um pontinho, tá? Então, não esquece, esse quadro de valor de lugar, ele tem que ser memorizado na sua cabeça. Correto? Senão você não vai saber resolver essas contas aqui, ó. Porque você tem que colocar, ó, número abaixo de número. Tá vendo que é número abaixo de número? Eu não posso falar 8 e colocar o 8 aqui no lugar do 9. Correto? Então, vamos lá. 2 vezes 9, 18. Eu coloco 8 e levo um 1 na dezena. 2 vezes 8, 16. Com o 1 que eu subi, mais 1, 7, 17. 17 sobe 1. 1 mais 1, 2 vezes 1. Oi, crianças, deixa a tia reforçar com vocês aqui, ó. Quando eu falei para vocês lá do 103 no vídeo de matemática, o 1 é na centena, porque ele vale 100. A dezena, não tenho nada na dezena, porque eu não falei, então é o 0 que se coloca. E na unidade, eu falei o número 3. Eu não falei 30, eu não falei 300. Por quê? Porque aqui, a unidade aqui, ela vale o valor do número mesmo. Certo? Lembra o valor posicional do número, aonde que ele tá e o valor dele? Vocês fizeram uma tarefa dessa também, na atividade avaliativa. E que ficou confuso. Então, preste atenção na hora que você tá lendo o nome. O número, o que você tá falando? Ah, eu tô falando 259. 200, você sabe que é na centena. Porque se eu perguntar para você, você vai me responder onde que é. O 50, você sabe que você está falando de dezena. E se você falar o 9, você está falando o 9, que é na unidade. Então, eu sei o que vocês sabem aqui. Vocês não estão prestando atenção na memorização. Ok? Combinado assim? Vamos praticar. Memoriza ele na sua cabeça, que vai dar certo. Tá bom? Bom final de semana, bom feriado. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem.